Então, a ideia aqui é a gente falar dos balanços, né, que é a base, né, de decisão de crédito para a maioria do negócio, a não ser que seja uma empresa muito pequena, que não tem balanço, né, aí o score resolve, mas aquelas empresas que têm um pouco mais de estrutura, você já consegue olhar os números, né, é exatamente isso, né, que a gente vai olhar hoje aí falando, né, de como você se assegurar daquela informação e tirar proveito dela, né. Então, alguns fatores aí que são super relevantes, né, que a gente sempre fala, né, mas a gente deu uma rutinada, né. Então, em tese, o que é balanço em si? A gente está falando que os balanços, eles mostram que o comportamento de um negócio, né. Assim como o nosso extrato bancário mostra como é que está a nossa conta, o balanço mostra também como é que a empresa está, né. E isso não é apenas mero registro contábil, não, porque ali você tem o quê? Todas as decisões que os empresários tomam, está tudo lá, né? Bem ou mal, está tudo lá, né? Então, e tudo isso acaba impactando a empresa, né? Para cima ou para baixo, né? Para bem ou para mal, né? Fatores externos, né? São complicômetros também, lógico que são. A gente passou aí por uma pandemia aí que a gente viu coisa que a gente nunca podia imaginar, né? Shopping fechado, né? Mas aconteceu e parou tudo, né? Então, isso tudo, né, tá lá registrado no balanço. Então, a gente, o desafio maior que a gente tem, assim, eu digo, quem não está dentro da empresa, né, ou seja, quem está do lado de fora da empresa, né, é entender o seguinte, né, puxa, acontece tanta coisa na empresa, eu tinha só algumas páginas aqui para me olhar, né? Será que eu consigo ver? Porque esse é o desafio, né? De você entender a empresa, mas estando do lado de fora, né? Então, veja, de qualquer forma, a gente tem muitos drives aí para a gente acompanhar, que eles ajudam a gente a entender isso tudo, né? Classificar o balanço também é uma coisa bacana, até porque são não são, a gente, lógico, existem milhares de balanços, né, mas as características, né, se resumem em 4, né, isso também eu nunca tinha ouvido falar quando eu fiz faculdade, mas aquele negócio, agora tem, né, eu vou passar para vocês aí, né, e a gente volta nesse assunto, tem slide só para isso, né. Depois a gente vai falar um pouco, né, de balanços sabidamente adulterados, né, que a gente já viu aí exemplos, né, acho que Americanas é o caso mais, vamos dizer, relevante aí dos últimos tempos, né? E aquela velha história, o pessoal fala, não, balanço é coisa do passado. Não é, gente. É do passado? Lógico que é, né? Mas dá para a gente ver muita coisa. A gente vai ver isso lá no finalzinho, né? Então, vamos lá. Então, conhecendo a empresa via balanço, né? Que é o nosso propósito aqui, né? Então, eu volto, né, naquelas frases que eu acabei de comentar agora, né? Então você vê qual é o impacto aí. Isso é muito relevante, é muito importante. Então a gente tem que entender bem, né, e tirar proveito, né, para o nosso dia a dia. Esse que é o grande objetivo aqui, né? Então é o seguinte, pensando assim, quais são então esses fatores chaves, né? Quer dizer, o que todo empresário, né, tá na cabeça dele, né, e ele faz, né? Então aqui estou fazendo aqui um paralelo, o que o empresário pensa em fazer, né, e o que a gente tem que fazer, né, para entender o que ele fez, né? Então você vê, na cabeça do empresário, qualquer um deles, né, vender bem, é lógico que ele quer vender bem. O negócio dele só vai prosperar se ele vender. A pandemia teve muito negócio que fechou, por quê? Venda a zero, esquece, não tem mais nada, não adianta, né? Vender para a empresa é como a gente, é o nosso respirar, né? Parou de respirar, você morre. A empresa parou de vender, ele morre também, né? Então, veja, o empresário, ele está pensando em novos clientes, em ter preço, em ganhar mercado, é o que está na cabeça dele, né? Outra coisa, né, que ele pensa em ganhar dinheiro, né? Fazer resultado, né? Comprar bens, controlar gastos, isso aí é o que está na cabeça dele quando ele pensa no ganhar, ou seja, eu vou vender, mas eu vou ganhar, e com isso a minha empresa vai ter que expandir, tal, né? Que é o item número 3, investir na empresa, né? Se ele investe em capital de giro, se é uma expansão física, não importa se é prédio, se é máquina, até tecnologia, tudo isso está na cabeça dele, né? E quando, né, a empresa está numa fase de expansão, de grande investimento, se o lucro final da empresa não dá conta, a empresa sai para captar dinheiro no mercado.
ou de bancos, ou emitindo títulos, ou falar com o fornecedor mesmo, de curto e de longo prazo, né? Então, você vê, o que, que você faz, né? Para o vender bem, o que, que você tem que olhar? Variação de vendas, comparar com o passado, olha, está vendendo mais, está vendendo menos, coisas assim, básicas, mas são assim, fundamentais, né? Fundamentais, né? O ganhar é para você ver se a empresa está lucrando, está gerando caixa, está gerando lucro, né? Então, além da gente olhar, né, se essa parte, né, a lucratividade está maior ou menor, né? Aonde que mudou? Né? Às vezes a empresa tinha um lucro pequeno, agora tem um lucro grande. Bom, mas aonde que foi isso? Reduziu o custo? Reduziu despesa? Vamos ver o que é. Essa é a parte, vamos dizer, investigativa, né, que a gente acaba fazendo, né? Vamos lá. O investir na empresa é olhar lá para o ativo. Poxa, está investindo em capital de giro? É estoque? É duplicata? O que ele está fazendo? Está adiantando dinheiro para algum fornecedor? Isso é investimento em giro, né? E o imobilizado, né, o item lá de imobilizado, até porque a empresa, para crescer, ela tem que ter uma estrutura maior. Não tem como. Né? E o captar, que é o lado do passivo, né, que quando eu estava na escola, né, a gente começava olhando isso. Né? Olha, você tem que ver se o passivo, a empresa está devendo muito e tal. Bom, ela pode até estar devendo muito, mas se ela está ganhando muito e se ela está investindo muito, faz parte do negócio, né? Então, a ideia é quebrar um pouco aquela ideia que todo livro de análise de balanço tem. As primeiras páginas, começa ela a falar de índice e tal. O índice, pessoal, é a consequência disso tudo, né? Se eu vendo bem, se eu ganho dinheiro, a consequência é ter lucro, né? Mas não é o início, né? Então, aquele negócio, eu passei muitos anos aí da minha vida, né, olhando para índice financeiro, tal. Não que a gente não vai deixar de olhar, não é isso, né? Mas é importante, né, que a gente entenda que não é só isso, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Exemplo de vender e ganhar. Aqui tem um balanço muito simples, né? Olhando lá para a DRE, lógico, esses dois itens estão ligados à DRE, né? Vender e ganhar, né? Então, você vê, a primeira linha e a última linha é o que vão responder essas duas questões, né? Tá vendendo? Olha, 800 de um lado, 900 para o outro. A resposta é sim, né? Tá ganhando? Ganhava 24, agora ganha 8. Se você fizer uma conta rápida aí, né, de quanto que foram as receitas e os gastos, né, usando uma palavra mais genérica, aí se você somar tudo que a empresa gastou, né, e o que sobrou, olha só, né, ela 23.800 de receita para 780 de gasto, sobrar 20. 24, 900 para 890. Olha só, a receita sobe 95 milhões, quer dizer, maravilhoso, quer dizer, aquele meta de vendas foi conseguido, né? Agora, quando você vê os gastos, olha o crescimento dos gastos. Para 95, subiu 112. A variação, ou seja, a perda efetiva foi 16 milhões. Quer dizer, será que valeu a pena mesmo, né, aumentar o mercado desse jeito? Quer dizer, você vê, isso é uma coisa, gente, vocês têm que ficar preparados, tipo, empresário que se preza nunca vai negar aceitar um pedido. Não, pedido eu tenho que atender, meu cliente, eu quero aumentar mercado. Só que, às vezes, aquele pedido, ele aceita o pedido hoje e morre amanhã. Por quê? Não era para ter atendido, eu não tinha estrutura para aquilo, não tinha capital de giro para bancar aquela venda toda, né? Isso se receber, que é outra coisa, né? Ou seja, o crédito, né, que basicamente é a área que a gente está aqui, o objetivo é o seguinte: eu vou entender a empresa, por quê? Nós estamos do lado do crédito, nós vamos ofertar crédito, quer seja na fase como mercadoria, como dinheiro mesmo, fazendo empréstimo, né? Quer seja você seja de fintech, de banco, de cooperativa, não importa, né? E empresas também, quer dizer, olhar para esses números e dizer, olha, essa empresa não está bem, né? Mas essas são apenas duas questões daquelas 4 primordiais. Vamos lá. Aqui, só dando mostrando aonde você enxerga isso, né, nos relatórios da Itera, né, você tem da forma
que o mercado está acostumado a trabalhar, que é o que os nossos clientes nos pedem. Olha, eu quero uma planilha com análise vertical, horizontal. É isso que você tem, né? Agora, o seu olhar tem que ir além disso, né? Usando aquelas duas questões que a gente acabou de ver aqui, né? E a terceira questão é o seguinte, o investir. Aonde que você vai olhar isso? Você vai olhar para o ativo, né? Você pega essa empresa aqui, né? Estoque, 570, 860. Investiu muito em estoque. Mas não é só em estoque que ela investiu. Se você olhar a linha do imobilizado, 930, 1 bi 40, né, milhões, essa empresa está investindo muito, né? Então, você vê, esse olhar aonde está indo o dinheiro da empresa, ele é super importante, porque às vezes é até o objetivo, né, do pedido que estão fazendo para a sua empresa, se for um banco, uma cooperativa, né, uma fintech, né, ele quer fazer alguma coisa ligada a capital de giro, que é o mais comum. Quer dizer, o produto capital de giro é o produto mais comum do mercado. Por quê? É o básico que a empresa precisa, né? Ela vende, como ela vende a prazo, o dinheiro vai ter que esperar voltar para o caixa, enquanto isso ela vai no banco e pega o dinheiro. Vai na cooperativa, pega dinheiro. Vai numa fintech e pega dinheiro. Mas esse é um lado, né? Que a gente tem que olhar assim, para onde está indo o dinheiro. E depois, a captação aqui, né? A gente sempre pensa em captação pegando empréstimo, né? Não importa, foi emitir um título, né? Você vê, um caso interessante de uma empresa que ela combinou com o fornecedor, olha, eu vou vender mais, eu preciso de mais crédito. E olha só o que aconteceu com a conta do fornecedor, de 800 para 1.200, quer dizer, são 400 milhões aí, né? E aonde que está isso, né? Quer dizer, uma parte, né, gente, está até no caixa ainda, né? Ainda nem deu tempo de gastar isso tudo ainda. Agora, ela está vendendo mais a prazo, precisa de mais dinheiro, só que olha só que interessante, né? Se você somar aquelas variações lá, nem teve tanto. Ele não gastou todos os 400. O que aconteceu? Gente, olha a reserva de lucros. Quer dizer, mesmo o lucro do ano, quer dizer, a empresa acabou usando uma parte desse, vamos dizer, crédito recebido do fornecedor, e o sócio até levou dinheiro embora também. Veja, não é proibido levar dinheiro da empresa, não é isso, né? Agora, precisa ver o seguinte, a empresa está quebrada por causa disso? No caso dessa empresa, o patrimônio ficou menor. Então, se o patrimônio ficou menor, o endividamento deve ter aumentado, né? E é o seguinte, então isso aí já é um indicador sensível que, olha, a estrutura ficou diferenciada, né? Tá certo, ele o maior credor da empresa é o fornecedor, que vamos dizer, em tese, né, é um produto, vamos dizer, uma captação barata, né? Mas é o seguinte, vai ter que pagar uma hora, né? Agora, vamos falar de aferição de risco, né? Como é que a gente, entendendo, né, o nosso olhar para o balanço, assim, sem entrar em... Veja, a gente praticamente não fez conta nenhuma, a gente só olhou o quê? Os grandes números, que é o que a gente precisava fazer. Pega os números, vamos ver os grandes números para entender. Depois eu vou entrar no detalhe, né? Só que às vezes a gente começa o contrário. Puxa, olha que daí subiu, o endividamento não sei o quê, e fica naquele sobe e desce de índice, né? E você acaba até se perdendo. Quer dizer, a ideia aqui é só mais ou menos dar uma ordenada, né, do que aconteceu dentro da empresa, né? Ela vai vendendo, ela vai ganhando, ela vai investindo e ela vai captando. Quer dizer, essa é a lógica, né? O índice tem que ir para te dar um suporte, né? E investiu quanto, né? Captou quanto, ganhou quanto, né? Essa é a ideia, né? Então, vamos lá. Então, a gente tem aí as três grandes pilares, né, de análise, a tradicional, que é de índice financeiro, depois veio a análise dinâmica lá no final dos anos 70, ou no início dos anos 80, que mudou a forma de olhar os balanços, né? Esse foi a grande mudança, né? E o mais, vamos dizer, o mais avançado que a gente tem aí é o fluxo de caixa, olhando variações de contas, né? O que aconteceu. Veja, inclusive, essas 4 perguntas, né? Vender, ganhar, saiu do fluxo de caixa, né? Eu tirei da minha cabeça. Eu só olhei para aquilo e falei, poxa, olha, aqui eu só incluí uma linha de vendas, porque
ela já parte, né, de resultado. A gente vai ver isso aí já já, mas a resposta está lá no fluxo de caixa. É por isso que, né, o pessoal costuma olhar as análises, começa pelo fluxo de caixa, porque a historinha do ano está lá, né? A gente vai mostrar um caso bem bacana para vocês daqui a pouco. Aí. Então, veja, quando a gente está falando, então, de parte de índice, né, pega aqui a trinca, né, ativo, passivo e resultado, e começa a analisar, né? Então, você vê, por que balanço, né, os índices são tão... eles perduraram até hoje, né? O ponto forte deles é o seguinte, eles são muito simples, né? É fácil de fazer, você faz conta até de cabeça, né? Imagina, eu tenho um ativo circulante de 120 e um passivo de 100. 120 por 100 dá 1,2. Pô, já calculei a liquidez, né? Então, você vê, são coisas muito simples, né? Agora, por outro lado, né, eles são genéricos demais, né? Quando esse 1,2, ou seja, eu tenho uma folga de 20%. Mas, peraí, que ativo eu tenho? Né? Porque aquele negócio, estoque não paga dívida, né? Você não pode chegar num banco lá com um caminhão de mercadoria, ó, eu vim aqui pagar meu empréstimo. O banco, a cooperativa falou, não, peraí, vai ser só dinheiro, me manda um Pix aqui que resolve, né? Então, o detalhamento é importante, né? Então, a liquidez é esse confronto, né, de ativo e passivo. Se eu somar a dívida de curto e de longo, eu calculo o endividamento, né? Se eu pegar aqui o lucro, eu tenho a rentabilidade, né? E confronto com vendas, com patrimônio para ver o retorno acionista, confronto com ativo para ver o retorno do investimento. Então, você tem... isso é a síntese, né? Lógico, eu sei que tem muito mais indicadores, eu estou pegando só o título, né? Liquidez, tem várias liquidez, endividamento tem vários endividamentos, rentabilidade também tem vários, né? Eu só peguei alguns, né? Os mais famosos, né? Os índices mais famosos são esses desse slide aqui, né? Margem EBITDA, margem líquida, endividamento total, endividamento oneroso, a liquidez geral e a corrente, a cobertura de dívida, que é a liquidez nova, né? Cobertura de dívida total, a dívida onerosa. A ideia aqui não é entrar no mérito dos índices, mas eles, né? Eles foram evoluindo com o tempo, mas eles são tão básicos, né? Que dificilmente isso aqui vai deixar de existir tão cedo, né? Agora, o capital de giro, que é o item 2, né, que eu falei que ele mudou a nossa forma de olhar balanço, né? Porque o grande olhar que tinha na metodologia antiga, né, você começava falando da liquidez. Olha, o que eu tenho versus o que eu devo, né? Não que isso esteja errado, não é isso. Mas é o seguinte, o que aconteceu, né? Quando o livro do professor Fleury chegou no Brasil, ele tinha uma abordagem diferente. Ele disse, olha, a gente precisa ver o que eu estou investindo, quem está financiando o que eu estou investindo, né? Então, ele separou o ativo, né, no bloco financeiro, operacional e longo prazo. Então, a ideia foi o seguinte, olha, vamos tentar fazer um casamento, né? Olha, se eu estou fazendo investimento a longo prazo, tem que ter uma fonte de longo prazo para financiar, ou seja, a minha estrutura, né, para investir. Se eu estou fazendo investimento no capital de giro, né, que é as contas operacionais ou contas cíclicas, né, os nomes são sinônimos, né? Eu estou falando de capital de giro. Então, quando que o meu fornecedor financia quanto do meu estoque, né? Tem que ter aquele negócio, a ideia dos prazos, gente, a ideia dos prazos, por mais que o prazo seja um índice, do bloco de índices financeiros, aquilo ali é o capital de giro expresso em dias, né? Aqui, o que ele fez? Ele trouxe o capital de giro expresso em expressão monetária, né? Ó, ele tem X investido em capital de giro, tem um financiamento Y e é isso, né? Então, ele deu um foco seguinte, olha, você pode investir em giro, mas você tem passivo operacional do mesmo tamanho? É essa a pergunta, né, que os empresários não entendem. Olha, ele só quer vender, ele só quer ter investimento no giro. E na parte de financiamento, pega um empréstimo no banco, né? Mas é o seguinte, isso é caro, né? Então, o fluxo de caixa em si acaba sendo o que? A diferença, né, das decisões de longo prazo, né, da estruturação da empresa, né, da estrutura da empresa, versus as decisões de curto prazo. Então, essa é a visão, né? E é daí que sai, né,
você tem aí de novo, né? Estou voltando aqui na planilha da Intera. Então, você tem lá, depois dos índices, você tem uma caixinha lá chamada capital de giro, que você tem lá esses 3 blocos, né? Que é o giro, o operacional e o longo prazo, o financeiro longo prazo, né? Inclusive, você consegue até dar a nota do balanço, né? Se você tem o livro aí do professor Fleury, nas primeiras páginas, no primeiro capítulo, ele já faz lá um desenho bem singelo, né, de como seria, né, os balanços. Né? A única coisa é que, se você ordenar aquilo, né, qual é o melhor e o pior, você vai dar ABCD. Então, foi uma forma mais didática, né, de falar dos 4 balanços. E a planilha da Intera já classifica isso. Né? Então, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a validade, né, dessa metodologia. Vocês vão ver que não são apenas 4 singelas letras, não. Tem muita coisa por trás dela. Espera aí que a gente já fala disso. Aqui, né, isso aqui é só para você depois ler com calma, né, o que é risco A, B, C e D, né? Lógico, o A é melhor, o D é o pior, né? Tá aí o detalhe dele todo, né? E a gente vai falar, né, qual as empresas, qual é a cara, né? Quando a gente olhar para os nossos índices, né? A empresa A mesmo, ela tem bons índices, a empresa D tem índices ruins, é isso que vai ajudar a gente a entender, né, o poder dessa metodologia aí, né? Vamos lá. E agora, para fechar aqui a parte 3, né, já da análise de balanço, né, ou seja, você pegando o fluxo de caixa, né, ele foi montado, quer dizer, na realidade aqui eu dei uma simplificada nele, né, porque você vê, você olhando o fluxo de caixa que é publicado em jornal, se você pegar as empresas lá da CVM e tal, é uma tira, né, de números, né, nomes e números, né, só para dar uma quebrada naqueles blocos todos, né, então você começa, né, na geração de resultado, né, aqui na Intera a gente já começa pelo EBITDA e vai até geração de recurso, que é o que sobra, né, o EBITDA, ele é um bom indicador para mostrar se o negócio está dando dinheiro, mas o que fica com a empresa é a geração de recurso, porque o EBITDA é o que eu ganho antes de pagar juros e taxa, mas eu tenho que pagar juros. Né? Então, depois que tudo isso está resolvido, né, eu vou partir para o que sobrou para mim. Né? Então, vamos lá. Eu vou olhar para o giro, vou olhar para isso vai dar um fluxo operacional de caixa positivo ou negativo, vou olhar para o investimento, que é o bloco, né, de aplicação de recursos, que é chamada atividade financeira de investimento. Depois eu vou olhar o bloco de captação de recursos, que é a atividade de financiamento, e fecha no fluxo de caixa. Né? Tem uma forma um pouco mais tranquila de você olhar para isso, que é você fazer isso do ponto de vista horizontal, porque, na realidade, o fluxo de caixa, a gente é entrada e saída, como se fosse um extrato. Entrou dinheiro, saiu dinheiro. Então, você vê, você pega a empresa 1 aqui, ela teve, por mais que ela tenha vendido 50, ela ficou com 1, gastou no giro, investiu, pagou o banco e sobrou 1 milhão. Então, você vê, a ideia aqui das cores é para dizer o seguinte, ó, a empresa 1, ela é autossuficiente. A última empresa aqui é um desastre, ou seja, ela gera 16, mas o giro já leva 19. Depois ela investe mais 6. Quer dizer, como é que fica isso? Não fica. Estourou o caixa da empresa, aí tem que pegar dinheiro. Né? Então, o racional é esse. Né? No relatório da Intera, você tem uma caixinha, né? O que ela tem de diferente desse demonstrativo que a gente vê no jornal é que você tem aqui um bloco só com as contas sintéticas, o detalhe está aqui embaixo. Então, a ideia é ver exatamente aquele conta corrente que vocês acabaram de ver, e aqui embaixo você tem o detalhe. Ah, mas o que ele investiu em giro? O detalhe está aqui. Que tipo de investimento ele fez? O detalhe está aqui. Né? Vamos lá. Vamos caminhar. A gente tem só que mostrar aqui como é que funciona a metodologia. Só para vocês terem ideia, pegamos aqui indicadores muito simples, por exemplo, margem EBITDA. Então, tem aqui quatro detalhes, né? Margem negativa, margem de 0 a 10, de 10 a 30 e acima de 30.
Quando você pega aquele mesmo mapa e separa, bom, quantas empresas A, B, C e D tem? Olha só, gente, na margem negativa, a maioria aqui é empresa D. Por quê? É um balanço ruim, não pode ter margem boa, né? Você vai lá para o outro lado, né, que as empresas com margem acima de 30%, tem um pouquinho de B? Tem, mas o grande volume aqui é empresa A e B, né? Então, isso só para falar de um índice chamado EBITDA. Se você pegar o endividamento geral, né, aqui é uma outra faixa, né, de número, né? De 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 600, acima de 600, né? Olha só, na faixa de risco mínimo, né, de 0 a 100, pessoal, praticamente não tem D. O D é 8%. O grande volume aqui é das empresas boas. E quando você vai lá para as empresas hiperendividadas, lá na ponta, 2/3 é empresa D. Ou seja, a metodologia, ela separa as empresas boas da ruim, só que você só vai ver isso no índice, né? Vamos lá que o meu tempo está acabando aqui. Liquidez corrente, né? De 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, acima de 3. Pessoal, abaixo de 1, 100% é empresa D. 100%. Não tem nenhuma empresa A e B, né? De 1 a 2, aparece um pouquinho, né? Tem mais C, e quando você vai na faixa e acima de 3, 60% de empresa A e B. Ou seja, olha só a diferença, né? Ou seja, olha como aquelas 4 singelas letras acaba dando uma ideia bacana da coisa, né? Veja, tudo isso, gente, está na inteira balanço. Então, você tem aqui, né? Como você faz como a Alice Balanço, né? Ela capta, ela pega o PDF, gera indicador, ela expressa as contas, ela faz adequação para o plano de contas, faz uma análise crítica para você ter a segurança que aquilo está certo, né? Você tem um ganho de escala aqui que é violento, ou seja, para que esse ganho, gente? Para você ter tempo de ir mais fundo na análise, ou seja, a parte chata de analisar balanço, que é ficar planilhando lá, esquece, isso aí já é coisa do passado, né? Para você entrar no outro nível, né, de você reduzir risco operacional, de você organizar o processo, né, e ter tempo mais para analisar a empresa, que é o que importa, né? Então, quando a gente está falando aí de valor da coisa, quer dizer, o ganho, ele é tremendo, né? Porque você consegue escalar a tua produção em patamares incríveis, né? Aqui, esse esquema de funcionamento, o Fábio vai já falar para você como é que pega a informação, ou seja, como funciona a planilha, né? Até chegar na planilha que cai na tua mão depois aí, né? Lógico, não precisa ser uma planilha, né? Alguns clientes nossos disseram, não, eu não quero uma planilha, eu quero que você jogue dentro do meu processo. Aí você monta uma API e a coisa segue, né? Então, esse é o modelo de negócio aqui, né? Então, você tem aí números bacanas aí, de média de 1 hora até máximo 3, né? Você tem uma previsão do que vai acontecer, né? Como isso é cobrado por colunas, né? E aqui, vamos dizer, o grande roadmap, né? Quer dizer, do tipo, eu quero, como é que você faz? Então, primeiro você tem um contato, a gente conversa, entende, né, como é que a coisa vai funcionar na prática, a infraestrutura daqui com a infraestrutura daí, né? Faz um teste, né? Começa a funcionar, daqui a pouco é o seguinte, você está andando sozinho, né? Então, é isso, né? Na realidade, agora, né, eu vou passar aqui para o Fábio, né? O Fábio vai falar agora o seguinte, como que funciona isso na prática, né? Fábio, você quer agora pilotar aqui? Deixa eu... Vou sim, Marcelo. Vou compartilhar aqui a tela com todos. Você estava comentando da alocação ali das informações, né, Márcio? Do balanço, das contas do balanço. Um tempo atrás eu estava fazendo um setup com um cliente, eu estava conversando com 2 analistas de balanço, né? Aí um deles falou assim para mim, Fábio, pega a conta lá no ajuste do plano de contas, isso eu vou compartilhar aqui com o time, com a equipe aqui depois,
pega a conta ali, arrendamento, e joga em fornecedores não operacionais, né? Uma conta que tinha na planilha do cliente. Aí o outro analista fala assim, não, mas eu lanço em financiamento essa conta. Eu falei, gente, a gente precisa dar um padrão para essa nomenclatura, porque se você alocar uma conta incorretamente, vai distorcer os indicadores. É o que você falou ali em termos de indicadores, enfim. Então, a importância da correta alocação, ela é fundamental. Só compartilhando um pouquinho da história, puxando o gancho, e é isso que eu quero compartilhar aqui com todos em relação a Alice Balanço, falar um pouquinho da conexão de plano de contas, como que o plano de contas ele é organizado dentro da plataforma, como o time da Itera faz o tratamento dessa informação pós-extração desses dados, porque quem trabalha com balanço, a gente sabe ali que o contador ele é bastante criativo quando ele manda ali as peças contábeis. Hoje eu passei por uma situação que o contador ele lançou impostos a recuperar, Márcio, dentro do permanente da empresa. Então a gente tem que fazer uma alocação correta dessa forma. Então, assim, a gente sabe que é um universo ali, e se a gente tiver uma plataforma, uma ferramenta que ajude, né, e um time especialista que ajude a gente fazer uma correta alocação, a gente sabe ali que os indicadores vão sair mais corretos ali para uma perfeita análise. Perfeito. Então, é isso que eu quero compartilhar com o time, enfim. Vi que tem bastante conhecidos aqui que utilizam a plataforma, mas acho que é legal voltar um passo atrás e falar um pouquinho do plano de contas, enfim, como que são feitas essas conexões. Eu vou compartilhar minha tela, Márcio, Duda, enfim, só me avise se vocês estão visualizando a plataforma. Estamos sim, Fábio. Então, legal, gente. Então, isso aqui é a carinha da Alice Balanço. Toda vez que eu falo Alice, é o nome da plataforma, tá? Toda vez que o cliente ele contrata Alice Balanço, a gente entra no período de setup. O que é o setup? É quando a gente começa a construção das conexões das contas do balanço dentro da planilha dos clientes. Então, cada cliente tem seu modelo de conexão. Vou dar um exemplo aqui. Tem clientes que, quando pega a conta ali, adiantamento a fornecedores no ativo, ele quer enxergar dentro da planilha dele, dentro da conta estoques. Outros querem enxergar adiantamento a fornecedores dentro de uma conta cíclica, enfim. Então, tudo isso daí é personalizado dentro da Alice Balanço e cada cliente tem sua planilha de conexão de contas. Então, essa aqui é a carinha da Alice. Quando eu falo de plano de contas, principalmente quem é usuário, ou enfim, quem não é usuário também, para entender o modelo de conexão, como essas contas se conectam. Então, no período de setup, a gente começa a determinar junto ao cliente aonde que ele quer enxergar aqueles valores que estão ali no PDF daquela nomenclatura específica. Então, é claro, dentro do modelinho aqui da Itera, mas entendo que tudo isso daqui é customizado para cada cliente. Então, toda vez que eu faço um upload de um balanço dentro desse ambiente e lá no PDF aparecem essas nomenclaturas, quando eu fizer a extração do valor, onde que eu vou enxergar? Dentro da conta caixa. E assim por diante. Então, toda vez que aparecer possíveis nomenclaturas relacionadas aplicação financeira, enfim, banco conta aplicação, aonde que eu vou enxergar esse valor dentro da planilha aqui da Itera, dentro da conta aplicação financeira, e assim sucessivamente. Então, no período de setup, a gente começa a fazer essa construção de conexões de contas, aí puxando um gancho ali que eu falei no início da apresentação, onde a gente começa a dar um padrão para a saída dessas nomenclaturas. Então, não há o risco de uma nomenclatura estar cadastrada no sistema e para um outro lugar indevidamente, diferente de um processo manual, onde o analista ele pode se equivocar, ou às vezes é uma nova nomenclatura, enfim, não tem o conhecimento contábil, mas dentro da plataforma, a partir do momento que a gente tem ali todas as contas escritas, essa conta ela vai chegar lá no seu destino final. E feito toda essa construção, a gente traz a planilha do cliente, que é um template de exportação, depois eu vou mostrar um modelinho aqui da Itera, mas entendo também que a planilha pode ser do cliente. Para aqueles clientes que não têm uma planilha e têm um sistema, a plataforma é preparada para fazer as conexões via API, então tem esses dois modelos, mas vai de cada cliente ali em relação ao seu processo atual. Então, acho que esse primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês, a construção do plano de contas, principalmente para os usuários aí, às vezes, Fábio, eu só faço o upload e faço a extração dos dados, mas por trás tem uma série de funcionalidades ali, de aplicação de plano de contas, extração de dados, organização de dados, enfim, para que as informações cheguem ali na planilha de conexão, planilha de crédito do cliente. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria fazer aqui para vocês em relação ao plano de contas. O segundo ponto aqui que eu quero tratar com vocês, onde eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe da extração e da aplicação do plano de contas,
como que a Alice ela faz a extração e como que o cliente ele consegue enxergar todas as conexões de contas antes de fazer a exportação dos dados ali para a planilha de crédito. Então, isso aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês, independente do tipo do demonstrativo, tá, gente? Às vezes eu converso com o cliente, Fábio, mas eu pego aqui os balancetes de 30 páginas, eu falo assim, não se preocupe, porque às vezes a gente pega uns SPED aqui de 100 páginas, 120 páginas, é balanço auditado, é balanço publicado. Para quem está um bom tempo no crédito, a gente utiliza um termo que é balanço papel de pão, porque embora tenha uma estrutura contábil, o que tem ali no meio em termos de nomenclatura nem sempre é o padrão, exceto para as grandes empresas, mas é onde a gente começa a fazer todo o tratamento dessas informações. O que vocês estão vendo aqui? A partir do momento que o cliente ele faz o upload do documento da plataforma, o time da Itera ela faz essa validação dessa extração, então, ali se faz uma primeira extração, vem o time da Itera, faz um double check, ele chama de double check para ver se as contas estão alocadas corretamente. Pode acontecer situações de o cliente ele fazer um upload de um balanço e está com diferença de soma, a plataforma ele detecta quando tem uma diferença de soma. Às vezes o cliente ele faz um upload de um balancete que o saldo final está com o saldo da DR zerado. A gente precisa informar que a informação não está completa ali para a gente seguir dentro do processo de crédito. A gente sabe que a demonstração de resultados ali é uma informação importante ali para o cálculo dos indicadores. Então, sempre vai ter um double check ali dos balanços, balancetes que os clientes enviam dentro da plataforma. Então, aqui é um balanço que a Alice ela fez extração. Eu já fiz aqui uma validação prévia, até para a gente dar uma dinâmica legal aqui para a apresentação. Então, a Alice fez a extração do ativo, passivo, demonstração de resultados. O que vocês estão vendo aqui é friamente o que está ali no PDF, em termos de nomenclaturas. Mas a partir do momento que a gente aprova esse documento, qual que é a dinâmica da plataforma? A plataforma ela vai olhar cada continha dessa aqui dentro do plano de contas que foi construído junto ao cliente. E onde que o time da Itera enxerga essas alocações de contas antes de fazer a exportação e o cliente também. Por que eu digo o cliente também? Porque a plataforma ela é aberta ao cliente para ele fazer acompanhar todo o movimento que está acontecendo, desde o upload do arquivo, se o arquivo foi concluído, não foi concluído, se o cliente ele está consumindo o que ele contratou em termos de vídeo e arquivo. Então, é uma plataforma onde ele consegue fazer uma gestão em relação ao que está acontecendo dentro do ambiente do cliente. Tá? Então, feita a aprovação desse documento, o que o sistema fez? Ele aplicou o plano de contas que foi construído a 4 mãos junto ali no processo de setup com o cliente. Então, o sistema ele pegou ali a conta, as despesas antecipadas, jogou ali a conta ativos mantidos para venda, jogou outros operacionais, caixa equivalentes, onde que eu vou chegar dentro da planilha da Itera, dentro da conta caixa, instrumentos financeiros, e assim por diante. Então, as contas elas vão conectar a partir do momento ali que elas estão cadastradas, tem regras de aplicação por semântica, enfim, são detalhes. Eu acho legal quem tiver mais curiosidade de conhecer a plataforma, aí bate aí um papo aí com o nosso executivo de vendas, Luiz, a Duda, que está aqui, o Márcio, enfim, eu acho que é legal entender os detalhes da aplicação, porque muitas vezes o cliente fala assim, mas o contador, ele escreve assim no balanço, ímpia recuperar, eu preciso cadastrar ímpia recuperar no meu plano de contas? Não, tem uma aplicação por semântica, dentro de um grau de similaridade acima de 90%, a conta lá acaba conectando. Mas aqui o cliente ele consegue enxergar ali todas as conexões de contas, e aí sim, a partir do momento que foi feita essa validação de conexão de contas, o cliente ele vai fazer a exportação dos dados. Aqui nessa aba de histórico, aqui só para contextualizar, é onde o cliente enxerga todos os balanços que tem desse CNPJ aqui, que é um CNPJ fictício. Então, por exemplo, dentro desse CNPJ de 2017 e 2018, se tivesse outros balanços, o cliente enxergaria dentro dessa aba aqui de histórico, enfim, a partir do momento que ele clica em adicionar coluna, um pouquinho mais de detalhe aqui da operação, só para vocês entenderem, ele consegue chegar todos os balanços que tem da empresa. Aí sim, feita a exportação dos dados, eu já deixei aqui preparado também, o cliente ele vai chegar os dados já convertidos dentro de um plano de contas do cliente, dentro da sua planilha de crédito. Então, aqui é o resultado final, só para vocês terem uma ideia. Ponto importante para nós que somos do crédito, uma alocação incorreta, isso eu já comentei, pode distorcer indicadores, enfim, na nossa planilha aqui, como a de vocês, também tem indicadores, mas qualquer alocação incorreta
não no caso da plataforma, porque a plataforma, a partir do momento que a gente diz de onde tem que ir uma conta, a conta ela vai chegar no seu destino final. Mas uma conexão errada, feita de uma maneira mais manual, ela pode distorcer todos os indicadores aqui de bit, da liquidez por rate, enfim, aqui vocês conhecem bem também, mas o processo final da plataforma, ela acontece dessa forma, desde o início da construção do plano de contas, enfim, um time aqui de especialistas fazendo toda essa reorganização dos dados, quando o contador, ele aloca uma conta ali indevidamente, dentro de um grupo a qual não pertence contabilmente, e o resultado final é esse que o cliente ele tem pós-extração dos dados. Então, esse aqui era um outro ponto que eu queria comentar com vocês, que eu acho que é importante, essa padronização dos dados. Tem um outro ponto aqui, já quase aqui no final, essa questão de grupos de empresas, não sei se para quem é usuário tem o conhecimento, eu acho que é importante, tem uma aba aqui de grupos de empresas, a gente sabe que contabilmente o contador ele prepara, né, dentro das regras de consolidação, quais empresas que fazem parte de um grupo de empresas ali do consolidado, esses balanços vocês já recebem preparados ali da contabilidade, mas muitas vezes o cliente ele quer pegar a empresa A, mais empresa B, empresa C, e quer fazer montar um grupo econômico. Então, dentro da plataforma é possível montar grupo econômico, tá? Eu acho que é um ponto importante. Muitas vezes o cliente fala assim, eu já vi situações que o cliente comentou, eu não monto um grupo econômico porque dá muito trabalho pegar as empresas individualmente, somar os balanços, fazer os ajustes, enfim, então o balanço individual da empresa estando dentro do ambiente do cliente, se ele quiser montar um grupo ali de empresas, é possível fazer esse movimento dentro da plataforma, que eu acho que é bacana compartilhar com vocês. E além de toda a gestão aqui que o cliente ele pode fazer dentro desse dashboard, onde ele consegue acompanhar dentro do mês quantos balanços o cliente está enviando, os usuários estão enviando, se foi concluído, não foi concluído, se foi concluído fora do SLA, dentro do SLA, enfim, então tem uma gestão aqui que o cliente, ele faz também para acompanhar a volumetria, se estamos atendendo as entregas dentro do que foi acordado ali, enfim, no contrato, então acho que é um ponto importante para compartilhar com vocês, enfim, mas eram esses pontos que eu queria compartilhar, tudo e Márcio, com o pessoal, só fazendo um reforço, é claro, a importância ali da alocação correta, a plataforma, a partir do momento ali que você tem um plano de contas construído, a alocação, ela sempre vai se tornar padrão ali, em relação à extração dos dados, acho que para quem é do crédito, e é o que a gente comenta também, né, Márcio, o analista, ele tem que dar foco ali, se preparar para um comitê, visitar uma empresa, enfim, e essa parte aqui de digitação, alocação de contas, a plataforma ela acaba fazendo desse lado para os clientes, onde se tem um ganho ali de produtividade, de eficiência, enfim, acho que esse é o recado aqui que eu queria passar para a gente finalizar aqui a parte da lista e balanço. Perfeito, Fábio. Eu vou aqui para o nosso último slide, né? E essa parte que o Fábio acabou de falar aí, quer dizer, padronização é importante, ou seja, a conta tem que sempre ir para o mesmo lugar, porque senão eu perco a comparabilidade, né? Isso é sério, né? Mas vamos lá, então, falando agora, né, do finalzinho mesmo, né? O último slide aqui, gente, depois a gente parte já para as perguntas aí de vocês, quer dizer, então, essa classificação aqui, quer dizer, você vê, tem muita coisa envolvida, né, para a gente garantir que as contas, as mesmas contas vão sempre para o mesmo lugar, eu consigo entender, não é que uma hora está um lugar, você vê, esse é o grande ponto, né, as empresas, se você for olhar só a visão da empresa, cada um deixa num lugar, né, só que aqui não, gente, você junta e diz, olha, eu quero sempre aquela mesma conta no lugar, né. Então, esse é o ponto-chave, né? E essa classificação é importante, né? Agora, uma outra coisa também que a gente fala muito, né? Que a gente sempre ouve falar, mas esse balanço aí tem caixa 2, né? Isso não reflete a situação da empresa, esse balanço aí ele não é confiável, tal. Então, você vê, eu trouxe o caso aqui de uma empresa, né? Essa que é a Americanas, né? Que é exatamente o que eu citei lá atrás, né? Então, você vê, eu peguei aqui o período mais crítico, né? Foi o balanço de 22, quer dizer, a notícia veio a público, né, em janeiro de 23, né? Então, na época, você vê, eu peguei o balanço de dezembro 22, que era o fechamento, mas você vê, em janeiro
Não tinha o balanço de dezembro ainda, tinha de setembro. Mas você viu, de setembro para dezembro não mudou quase nada, ou seja, o setembro, que era o último disponível, já estava horrível, né? Então, veja, olha, margem, né? Não tinha lucro, não tinha EBITDA, não tinha retorno de ativo, a alavancagem estava alavancada, devendo 50% para banco, e foi a 60% depois, quer dizer, dever 60% para banco, gente, é alguma coisa assim inimaginável. Imagina o impacto disso, de juros, no resultado, acaba com o resultado de qualquer empresa, né? Tudo no curto prazo, liquidez, ó, é 0,3. Né? Você fala, cara, que liquidez. Mas você vê, mesmo no balanço sabidamente inconsistente, eu ainda consigo ver o seguinte, nossa, mesmo sabendo que ele está ruim, quer dizer, que ele está inconsistente, o que eu já estou vendo já é muito crítico, né? E a última questão que sempre se fala, não, olha, o balanço é só do passado, né? Eu preciso ver para frente. Lógico que você tem que ver para frente. Só que você vê, você pega uma empresa aqui, como essa aqui, olha, margem líquida, né? Menos 50, menos 15, menos 20. Você acredita que o próximo vai ser o quê? Menos 20? Não vai. O que é isso? Não dá para acontecer isso, né? A alavancagem está aí na faixa de 200%, né? Negativo ainda, né? PL é negativo. Ah, não, ele vai virar logo PL. Não vai, gente. Ou seja, é uma tendência, né? Liquidez de 0,3, né? Você acha que no próximo aqui vai ser 1,50? Não vai. Então é o seguinte, a fotografia do passado, ele ajuda a gente, né, a dizer, olha, com esses números, não vai dar para ter essa melhora tão grande que você está falando, não. É justamente aí que entra, você precisa ter um pouco de tempo, né, e não se preocupar tanto com a parte estrutural do processo e ir na análise propriamente dita, dizer, olha, peraí, eu consigo enxergar o futuro olhando para trás. Por quê? Imagina, você pega, eu estava vendo essa semana aí, passou, aquele brasileiro que ganhou medalha de ouro lá na Olimpíada, pulando lá com aquele de salto, né? Ele pulou, o francês pulou 5,80 m, ele pulou 6,20 m. Quer dizer, aquele negócio. Então, ele tinha uma meta, ele passou a meta, mas é o seguinte, era 5,80 a 6,20, estava ali pertinho. Não adianta você dizer, não, agora vai pular 9. Não vai. Não vai. Né? Então, aquele negócio, o passado, quer dizer, o histórico, ele te dá muita ideia do que vai acontecer no próximo mês, no próximo período, né? Então, gente, esse aqui é o último slide mesmo, né? É isso que a gente queria mostrar para vocês aqui, né? Esse material vai estar disponível para vocês, né? Agora eu vou interromper aqui a apresentação aqui, eu vou voltar lá para... E agora eu estou disponível aqui, né? Eu, o Fábio, aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a gente aqui, fiquem à vontade aí, né? Tem muito material aqui, né? E vamos lá, se alguém quiser fazer pergunta, a hora é agora. Acredito que não, Márcio. Acredito que não, vamos fechar por aqui, então. Pessoal, queria agradecer vocês, Márcio e Fábio, pelo conteúdo aí que a gente compartilhou com o pessoal. Queria agradecer a presença de todo mundo também. Obrigada por terem dedicado aqui essa 1 hora com a gente. Sei que às vezes o tempo é corrido, né? Então, obrigada por terem participado. A gente com certeza vai trazer novos materiais por aí. Tem um pessoal aqui que não é a primeira vez que está com a gente, mas quem foi a primeira vez, bem-vindos. A gente está sempre fazendo essa troca aqui com vocês, através de webinars, então quem também quiser ficar por dentro de próximos eventos, pode entrar lá no grupo do WhatsApp, que a gente vai manter vocês todos informados. Okay. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Eu estou vendo aqui o chat, aqui estão umas coisas muito legais aqui, gente. Obrigado por tudo aí, estamos à disposição. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau, gente.